E muitas meninas que estavam planejando uma gravidez, agora próxima, estão mudando de ideia, porque realmente o que está sendo dito tem sido algo bem sério. A gente vai entender até que ponto todas as informações que foram citadas e passadas até hoje estão corretas, porque muitas vezes não há uma pronúncia de algo que realmente seja verdade. Então, hoje, a gente vai tirar todas as dúvidas com ele mais uma vez. Ele que é neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello, bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Estávamos com saudades ao vivo do Dr. Paulo, mas você esteve aí com a gente nesses últimos meses com as suas dicas do dia. Que bom. Né? É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. O Dr. Paulo estava realizando um trabalho fora de São Paulo, então, por isso, nesse tempo, ele mandou aí dicas gravadas, mas hoje volta ao vivo. E a gente quis tratar esse assunto com você exatamente para entender o que é a doença, o que acontece com a criança, com o cérebro da criança e, principalmente, qual é a nossa parte, o que a gente pode fazer para prevenir tudo isso, né, doutor Paulo? O que é, então, a microcefalia? Carol, a microcefalia é uma alteração morfológica, ou seja, uma alteração da forma da cabeça da criança. Tá? Então, ela por si só, ela não é a doença, ela é uma das consequências da doença. Tá? Mais do que isso, o formato do crânio, para você que está em casa entender, ele é determinado pelo crescimento do cérebro. Então, o cérebro ele começa a crescer, os ossos do feto eles ainda não estão consolidados, então o crescimento do cérebro vai expandindo o perímetro da cabeça. Então, na verdade, a microcefalia, o tamanho do crânio reduzido, ele ocorre porque o cérebro não se desenvolve adequadamente. E aí isso tem uma série de consequências. A microcefalia, por ser um sintoma, não ser uma doença por si só, ela tem várias causas, dentre as quais uma delas é o Zika vírus que a gente vai falar hoje aqui. Quais são, então, as outras causas? Porque pouco se falava sobre o problema, até que, claro, a gente está vivenciando aí uma epidemia, um surto, né, do mosquito. Porém, as outras causas também são importantes. O que pode causar a microcefalia também? Olha, Carol, eu acho super oportuno isso, porque a gente tem que tentar tirar o lado bom das coisas, né? O lado bom dessa catástrofe epidemiológica que está acontecendo é a gente ter mais atenção para coisas elementares da saúde. Porque a microcefalia ela é um problema de saúde básica, da gestante principalmente. Então, outras causas que são preveníveis são rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, desnutrição e abuso de álcool durante a gestação. Olha só. Então, todas essas são causas que a gente consegue manejar, a gente consegue se virar em relação a isso. E aí isso reforça mais ainda a importância de uma mulher que está querendo engravidar ou que engravidou, às vezes, de forma inesperada, buscar um pré-natal adequado. O pré-natal adequado, ele pode sim detectar coisas em estágios precoces, minimizar riscos. Então é uma questão, é o que a gente sempre bate aqui, é informação para prevenir, porque depois correr atrás fica difícil. É muito mais complicado. A gente tem algumas imagens, então até para mostrar, para a gente entender essa relação do tamanho do crânio. Vamos colocar aquela primeira que tinham... eu acho que essa daqui é interessante. Doutor Paulo, quando é que a gente identifica isso na grávida? Aqui é muito interessante o pessoal que está em casa entender, porque o crânio, ele se desenvolve através de placas ósseas, tá vendo? Então aqui a gente tem como se fosse uma estradinha, ó. Isso aqui é a placa do osso frontal com a placa do osso parietal aqui. Aqui tem outra estradinha, ó, que a gente chama de sutura escamosa, que define a região do osso temporal. Então a criança, o feto principalmente, mesmo a criança, ela vem com essa região, essas estradinhas um pouco fechadas, mas não fechadas solidificadas. Elas são... existe um espaço virtual ali que é o que vai promover a capacidade de crescer. Tá? A gente só tem a consolidação dessas suturas, o fechamento definitivo, já depois que a criança já está mais velha, depois de 1 ano de idade. Tá? Então, o exemplo maior desse espaço que existe para acomodar o crescimento do cérebro e do crânio é o que o pessoal chama vulgarmente de moleira, que a gente chama de fontanela. Então, é nessa região aqui. A moleirinha, né? Molinho, então, né? Isso é uma região que o osso, quando a criança vai crescendo, isso aí vai fechando naturalmente. Tá. A criança que tem microcefalia, só um minutinho aí, produção, vocês percebem que o cérebro ele acaba se tornando menor do que um cérebro normal. Então, é fácil de entender que o crânio ele se desenvolve porque o cérebro está dentro e empurra ele para fora. E aí ele vai crescendo. Se o cérebro por si só ele não aumenta de tamanho, não tem estímulo para esse osso ele aumentar. Entendi. E aí ele fica reduzido. E aí o osso fica reduzido e fecha da mesma forma. Fecha da mesma forma. Agora, a gente estava conversando até antes de começar o programa,
as mulheres grávidas conseguem identificar, então, que o bebê pode nascer com microcefalia já logo no primeiro trimestre da gravidez? Conseguem, Carol, porque o período crítico do desenvolvimento cerebral é entre a 8ª e a 16ª semana de gestação, de vida intrauterina. Tá? Então, a 8ª semana, mais ou menos o 2º mês, e pode ir até o 4º mês de vida intrauterina. Então, nesta fase, qualquer tipo de infecção viral, como é o caso do Zika, então rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, Zika, HIV também pode causar microcefalia, ou abuso de drogas, álcool e etc. Cigarro em excesso. Então, qualquer causa nesta fase crítica, ela pode interferir na formação do cérebro e, consequentemente, fazer com que a criança fique com uma parada no desenvolvimento cerebral e também a microcefalia como consequência. A gravidez vai correr tudo normal até o final ou é algo que também pode atrapalhar e ter um parto até precoce? Pode, Carol. Isso pode desencadear um trabalho de parto prematuro, mas fundamentalmente, dependendo do comprometimento cerebral, se for muito grave, essa criança ela pode não evoluir. Então ela pode nascer e logo no período perinatal ali realmente evoluir a óbito. Por isso que a gente ouviu muitos casos de crianças que logo que nasceram, né, no Nordeste, principalmente, agora já espalhou, né, doutor Paulo? Eu acho que a gente tem que falar a verdade também. Agora a gente vai entrar na parte também importante e informativa. A gente falou um pouco a respeito da doença, a gente já vai colocar dúvidas, quem quiser saber mais, até como cuidar e como estimular uma criança que nasce com a microcefalia, que eu acho isso importantíssimo, mas é hora de falar do mosquito, né? Mais uma vez, a gente já teve esse assunto, a gente já conversou sobre isso no ano passado, e de volta agora com o verão, com essa estação quente, que a gente corre mais risco. É verdade, Carol. Eu acho importantíssimo falar para você que está em casa uma coisa que a Carol frisou no começo. Veja, não há motivo para pânico. A gente não precisa entrar em pânico, a gente precisa conhecer o que está acontecendo e saber a forma adequada de prevenir. Então, existem realmente muitos casos. O aumento da incidência do número de casos é de cerca de 10 vezes o que se costumava observar. Então, isso se define como uma epidemia, do ponto de vista médico. As autoridades brasileiras estão cuidando disso, a Organização Mundial de Saúde foi notificada disso. O foco inicial foi ali na região Nordeste, porém, já tivemos aqui em São Paulo o aparecimento de um caso daqui. Então, não é alguém que viajou para lá e se contaminou lá e voltou, mas alguém que aqui foi picado pelo mosquito aqui e desenvolveu alterações compatíveis. Então, cuidados são cuidados gerais, que a gente ouve falar todo o tempo e nunca é demais repetir. Não deixar água parada, inspecionar todos os cantos da casa para ver se tem foco de mosquito, procurar colocar tela ou proteção nas janelas. Mesmo em apartamentos. Usar roupas, se vai a um lugar que pode se expor mais, roupas mais compridas, usar repelente. Doutor, que repelente eu posso colocar no meu filho? Consulte o pediatra. Ele vai te indicar o repelente mais adequado para fazer isso. Existem repelentes que a gente consegue impregnar na roupa, não precisa passar na pele. Existem repelentes que a gente consegue impregnar na cortina. Então, quer dizer, se o mosquito ele atravessa a janela, ele chega na cortina, ele não passa dali. Então, existem maneiras de prevenção que são razoavelmente tranquilas e de baixo custo e que diminuem sensivelmente o risco. Não é algo que a gente possa resolver cirurgicamente, ou seja, vamos ter uma intervenção aqui e no dia seguinte não tem mais nada. Isso vai levar um tempo, então a gente precisa se acostumar com isso. Não é privilégio do nosso país. O outro local que teve uma epidemia de Zika recente foi na Polinésia Francesa, que é um local maravilhoso, lindo, mas teve. Né? Inclusive hoje eles estão revisando os casos para ver se identificam a prevalência da microcefalia também. Então vamos prevenir, isso é o principal. Doutor Paulo, tem várias perguntas para a gente ainda colocar a respeito do mosquito, do Zika vírus, da dengue. A gente vai falar sobre todas elas. Vamos colocar aqui perguntinha do público. Mas você tocou no assunto do pediatra e me lembrei. Ontem eu liguei para o pediatra do João para pedir as orientações. E ele falou, ele indicou o complexo B, né, para já iniciar as gotinhas do complexo B. Que ele já tinha me dado essa explicação no ano passado. É super interessante que a gente desenvolve um odor, né, que a gente não sente. Porém, o mosquito sente e a chance dele chegar próximo ao corpo diminui. Você acha que pode ser uma das medidas cabíveis aí para as crianças e adultos, né, gente? A gente também não pode tirar os adultos da história. Carol, eu acho que é uma estratégia interessante
porém não suficiente. Tá. Então, realmente, o metabolismo da vitamina D, do complexo B de bola, ele envolve uma excreção através do suor. Então, realmente, a composição do suor, ela muda. Tá. Então, em tese, a gente pode evitar que o mosquito, ou minimizar a chance do mosquito chegar até a pessoa. Só que se você estiver num local que tiver muito mosquito, isso não vai ser o suficiente. Perfeito. Tá? Então, mais uma medida dentre todas que a gente colocou. Então, o ideal é complexo B, repelente. Lembrar que repelente é como protetor solar, ele tem um prazo de validade. Você não passou de manhã, vai durar o dia inteiro. Então, tem que usar frequentemente. Então, existem essas medidas aí que têm que ser tomadas. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Bárbara. Obrigada. Toda mosquito... Vai ter a microcefalia? Não, Bárbara. Então vamos trabalhar naquela linha do vamos evitar o pânico. Então a gente estima que existam mais ou menos 500 mil casos de infecção pelo Zika desde que a gente começou a notar esse aumento. E casos de microcefalia são ao redor de 1.750. Então isso aí já define bem que não são todos os que estão expostos que vão apresentar alguma consequência disso. Tem relação com a picada durante o período que o cérebro está se desenvolvendo? Principalmente. Tá. Então, a gestante que tiver passado essa fase... Em tese, está um pouco mais protegida. Entendi. Doutor Paulo, até para a gente fechar esse assunto da gravidez e continuar abordando a parte do mosquito e da doença, você acha que uma forma de prevenção é realmente as mulheres, neste momento, evitarem a gravidez? Olha, Carol, isso é uma questão muito individual. Não existe ainda, do ponto de vista técnico-científico, uma definição por parte da Organização Mundial de Saúde que recomende que as pessoas evitem engravidar. Isso não existe ainda. Tá. O que se sabe é que existe um risco aumentado, principalmente em algumas regiões, e que existem medidas a serem tomadas para prevenção. Então, gestante ou vai engravidar, roupa manga comprida, mesmo no verão, calça comprida, meia, evitar locais onde haja proliferação maior de mosquitos. Parques, inclusive. Parques. Fim do ano, a gente sabe, né? Muita gente vai para a praia, então tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tem algumas praias que tem mais mosquito do que outras. Aí vale uma dica aqui que minha esposa me lembrou. Puxa vida, saudável, barato e não vai fazer mal, porque gestante às vezes fica com medo, né, de usar produto e ter algum efeito também. É verdade. Gente, citronela. Então, citronela ou óleo essencial ou a própria planta mesmo, que parece um arbusto, pega um pouquinho e dilui aquilo ali no produto que vai passar pano no chão, olha só, boa espirra ideia na mesmo. Isso Isso afasta muito o mosquito, mesmo. Tá? Olha, então isso é muito interessante. Aí, usa o complexo B, usa um repelente que o seu obstetra permitir que seja usado, existem algumas opções. Então, não é o caso ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, de se evitar, já que existem medidas que podem praticamente eliminar o risco. Agora, falando do mosquito e das doenças possíveis, o grande problema é que quanto mais gente for picada, mais mosquitos a gente tem, ou seja, tem outra forma de transmissão, que a gente estava comentando aqui, eu, Camilinha, ela inclusive me passou essa informação, então eu te pergunto se isso realmente é verdade. Através do leite materno e através do sêmen. É verdade, doutor Paulo? É verdade, Carol. Assim, existem já descrições na literatura técnica mostrando que foi encontrado o vírus viável, ou seja, vivo, no leite materno e no sêmen de um homem que tinha sido contaminado e tinha tido a doença 2 semanas antes. Então, mesmo após 2 semanas, o vírus continuava viável no sêmen. Isso é um fato. Agora, não se encontrou ainda nenhum paciente que tenha sido contagiado desta forma. Tá. Então, apesar do vírus estar lá, ok, isso é um fato. Agora, será que ele sendo transmitido dessa forma, ele tem força o suficiente para infectar outra pessoa e causar sintomas? Até hoje a gente não tem essa comprovação. Perfeito. Tá? Então isso é um mito que precisa ser desfeito. Pode ser? Sim, é um risco potencial, mas não comprovado. Assim como a microcefalia ela é causada pelo Zika, também a gente tem essa associação, mas a gente não pode afirmar ainda, até porque nunca isso foi descrito no mundo, que o Zika vai lá no cromossomo 9, no braço curto, impede.
A gente não tem esse dado ainda. Entendi. Então, o que a gente nota é, olha, existe uma coincidência de fatores. Aumentou o Zika, aumentou enormemente a microcefalia. Deve haver uma relação. Então, está tendo um estudo intenso por parte das autoridades nacionais e internacionais para estabelecer esse mecanismo de ação, para a gente compreender como é que isso acontece para poder intervir. Agora, mulheres não grávidas, crianças, idosos, a diferença até de sintomas da dengue para o Zika vírus, como é que a gente interpreta? É mais ou menos a mesma coisa? Ambos, na verdade, as 3 doenças, elas são causadas por vírus de uma mesma família, que é a família Flaviviridae. Então, eles têm sintomas semelhantes. Então, geralmente, febre, algumas manchas avermelhadas pelo corpo, vermelhidão ocular, dor pelo corpo, dor às vezes na articulação. Então, a diferenciação é muito tênue. O que a gente sabe é que no Zika, por exemplo, as manchas elas são muito mais evidentes do que nas outras 2 formas de doença, dengue e o chikungunya. Tá. Assim como a vermelhidão ocular. No chikungunya, predomina a dor articular, então as articulações doem muito. No dengue, já há um predomínio de dor muscular generalizada do corpo. Tá. Então, os sintomas são semelhantes sim, porém, um predomina em relação ao outro. Aí o melhor é ter um médico para conseguir fazer essa diferenciação. E também ouvimos aí alguns, como é que a gente pode dizer, após a picada e em crianças, né, o aumento de alguns problemas que poderiam ficar aí para o resto da vida, como movimentos paralisados, enfim, perna, braço, interromper aí uma coordenação motora. Isso pode acontecer? Porque com a dengue, quando a gente começou com a epidemia da dengue no ano passado, isso não era falado. Na verdade, o que se fala é numa síndrome neurológica que se chama síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, que ela acontece porque o corpo começa a reagir ao sistema nervoso, ele começa a destruir o sistema nervoso. Isso na fase inicial tem um déficit neurológico, perda de força, coordenação, etc., muito grave, mas isso ao longo do tempo vai se recuperando, geralmente é uma recuperação plena, mas pode ficar algum tipo de sequela. Não existe comprovação ainda, gente, que o Zika tenha relação com o aumento na incidência disso. Embora exista essa associação, a mesma que existe em relação à microcefalia, ela não é tão forte quanto a da gestação e da microcefalia. A gente observou um discreto aumento, mas não dá para afirmar ainda que existe uma relação muito forte. Por isso que é legal a gente desenvolver e citar, porque isso está sendo levado como uma verdade, né? E por isso que eu citei até a palavra pânico no início do programa, porque realmente as mulheres acabaram entrando aí, as grávidas principalmente, no momento de pânico. Então a gente tem que ter calma, tem que acompanhar cada vez mais o que está sendo descoberto a respeito da doença, né, doutor? E na verdade, Carol, até para você que está em casa, a consciência que o controle está conosco, não está com o mosquito. É verdade. O mosquito ele é um vetor facilmente destruível. Então vamos usar repelente, vamos evitar que tenha foco de mosquito em casa. Então vira a garrafa que está ali exposta de cabeça para baixo, não deixa pneu, vaso de planta, deixa uma areia úmida ali. Permita a entrada, por favor, permita a entrada dos agentes de saúde na sua casa. Eles vão verificar se tem foco e vão aplicar a medicação correta para eliminar. Então isso você não está ajudando apenas a você e a sua família, mas a toda a nação. É verdade. Vamos colocar então, a gente tem mais um vídeo ilustrativo, acho que é da microcefalia, a gente vai colocar, que o vídeo está bem legal, até para explicar então os pontos, me parece, já está rodando? Os pontos do cérebro que podem ser atingidos. E aí, retomando o que eu disse há pouco, falar um pouquinho como é que é o cuidado então com a criança que nasce com a microcefalia, que cresce, que se desenvolve, mas que tem aí alguns problemas, né, doutor? Como a gente pode ver aqui, produção, só um minutinho, a gente pode ver que o cérebro é dividido em várias partes, né? Então, a região frontal, que é toda essa em vermelho, a região parietal, que é a região que geralmente lida com o controle do movimento, né, com a execução do movimento e a sensibilidade, a região occipital, que é a região que vai cuidar da visão, principalmente. O tronco cerebral, ele cuida de funções vegetativas, então, ritmo de respiração, batimento cardíaco, etc. E o cerebelo, que é o que faz a coordenação fina dos movimentos, tá? Então, a gente observou que, em alguns casos com microcefalia, existe um subdesenvolvimento dos giros, que são essa superfície aqui cerebral, tá? Então, a gente nota que essas crianças, elas nascem com um cérebro mais liso, vamos dizer assim, que é um estágio anterior do desenvolvimento. Então, isso pode causar sequelas neurológicas.
pode aumentar o risco de crise convulsiva, pode dificultar um pouquinho o desenvolvimento da visão, da fala, do aprendizado. Então, quando a gente fala em função neurológica precoce, a gente não está falando só em movimento, em sensibilidade, em visão. A gente fala também na parte cognitiva. Então, na capacidade de aprender, de se comunicar, de interagir com o meio. Então, quanto mais severo, tá vendo aqui, olha, produção, só um minutinho, a gente tem mais ou menos um esquema topográfico, que a gente chama, do que cada parte ela é responsável. Então, a visão no lobo occipital, a parte sensitiva aqui no giro pós-central na região parietal, aqui seria o giro motor, aqui a região responsável pela coordenação do movimento ocular, funções mentais superiores, que é cálculo, aprendizado, leitura, aqui a audição, enfim, toda uma distribuição que existe e a gente pode ter prejuízo em qualquer uma delas. Mas estímulos por fisioterapia e tantos outros profissionais que podem estar envolvidos, né, na vida dessa criança, favorecem e fazem, de certa forma, com que ela, em determinado momento, tenha uma vida considerada uma vida normal, Carol, pelo menos na fase adulta. Aí a gente entra no que é importante, né? Quer dizer, uma vez que foi contaminado, desenvolveu a doença, não tem como a gente correr para trás, não tem um tratamento específico que vá desenvolver o cérebro de novo. Porém, o bonito da vida é isso, o cérebro da criança está em franco desenvolvimento. Então, o que a gente tem um ritmo um pouco mais lento por conta do vírus. Então, o que a gente faz? A gente aumenta o estímulo. Pode ser que fique algum grau de sequela? Pode. Mas a diferença entre uma criança que é estimulada e a que não é estimulada é muito grande. Então, existe fisioterapia, terapeutas ocupacionais, psicólogos, toda uma série de medidas que podem ser tomadas. A mãe precisa ser informada, porque a gente vai numa sessão de fisioterapia, aquilo ali, 40 minutos. A mãe fica o dia inteiro. Então, ela precisa aprender como é que ela estimula o bebê. Então, tem que ir junto nas sessões para aprender. E esse tipo de atuação, a estimulação, não tem contraindicação nem limite de vezes. Quanto mais fizer, melhor. Tá bem? É verdade. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Você me conta agora, doutor Paulo. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Que linda foto, Natália Robson. Um beijo pra vocês. O diagnóstico é feito, então, em qual período? A gente já respondeu essa pergunta, mas vamos falar de novo. E qual o exame? É o morfológico, né? Natália Robson, obrigado pela pergunta. Geralmente, o diagnóstico ele pode ser feito da 8ª à 16ª semanas de vida intrauterina, de gestação, tá? Usualmente, o ultrassom ele já consegue ver indícios que o desenvolvimento fetal não está ok. Então, principalmente pelo perímetro da cabeça. Então, já no morfológico já dá para ter uma ideia disso. Existem outros exames, como, por exemplo, a amniocentese. O que é isso? O indivíduo ele vai enfiar uma agulha no útero e vai tirar um pouquinho do líquido que banha o bebê. E aí a gente consegue ver se ali tem a presença do vírus ou não. Mas esse é um exame muito invasivo. Então, a gente não recomenda a realização desse exame, até porque pode aumentar um pouquinho o risco de aborto, etc. A gente não usa esse exame de rotina. Então, é mais ultrassom. Doutor Paulo, tenho que encerrar e te agradecer, mas para a gente encerrar, você que tem um trabalho fora do Brasil, que traz muita tecnologia, muita novidade de fora para cá, você acredita que a gente vai conseguir, em determinado momento, uma cirurgia intraútero que possa ser um recurso para aumentar as chances e a condição aí do cérebro, do crânio, na microcefalia? Olha, cara, o problema da microcefalia, ele não é cirúrgico. Então, ele não existe como alcançar. Não, porque a gente precisaria atuar a nível de cromossomo. A gente precisaria... na divisão. O que acontece é que no início da gestação, o feto está se dividindo, as células estão se multiplicando muito rapidamente. E aí é ali que vem como se fosse o manual de instruções. Olha, se divide para cá, cresce para cá, muda desse jeito. E isso a cirurgia ela não consegue resolver, porque é um problema de expressão genética. E o vírus, ele provavelmente, ele atua nesse mecanismo. Então, o que a gente tem que fazer é eliminar o vírus. A gente consegue atuar em outras doenças intraútero, tá? Doenças morfológicas também, mas nesta ainda não dá. Não é possível. Bom, ainda não. Como você falou, é algo impossível no momento. Mas na medicina, né? Vocês aí sempre, olha, é tão bacana a gente poder ter aí as palavras claras, informações adequadas. E, como o Dr. Paulo falou, eu acredito nisso. Sem
pânico. Sem Vamos dúvida. fazer a nossa parte, Isso, né? sem dúvida. Fazendo a nossa parte, a gente já está contribuindo muito. Quero agradecer mais uma vez Dr. Paulo Porto de Melo, que é neurocirurgião. Quem quiser saber mais, o site dele é Dr. Paulo Porto de Melo, tudo junto, doutor abreviado, tá? DR Paulo Porto de Melo. O Insta, que você pode seguir com muitas dicas e muita informação, não só sobre microcefalia, mas tantas outras doenças e cirurgias, que o doutor já contou, inclusive, aqui no programa, @ppmelo, @ppmelo, e vale aí todas as dicas. Essa pauta vai para o YouTube, para o canal do YouTube do Você Bonita. Compartilhem, né? Mandem para o máximo de pessoas. Quanto mais gente estiver atento a tudo isso, com certeza a gente vai vencer. Não é Sem verdade? dúvida. Obrigada, doutor Paulo, Obrigado, mais uma Carol. vez. Tudo de bom para você. Obrigado a você. Um Natal maravilhoso. Pra você e um família ano novo também. incrível. Beijo pra Jô. Beijo, lindona. Pra Carolzinha, que é a sua filha, coisa mais linda. Obrigado, É uma obrigado. miniatura do Dr. Paulo. E te esperamos em 2016. Com certeza estaremos com aqui. muitas informações. Com certeza. Obrigada. Obrigado, Carol. Beijo, até a Beijo. próxima.